Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso podcast Motivados Porquê? Eu sou a Raquel. Eu sou a Antónia. E eu sou a Joana. Hoje vamos falar sobre trabalho, mas não naquela lógica deprimente de segunda-feira outra vez. Queremos perceber uma coisa muito específica. O que é que realmente pesa quando nós pensamos no futuro profissional? Porque durante muito tempo parecia existir uma fórmula relativamente simples para definir um bom trabalho. Bom salário, estabilidade, progressão na carreira e pronto, basicamente sobreviver ao stress até à reforma. Mas o mundo do trabalho mudou bastante nos últimos anos. Especialmente com o crescimento do teletrabalho, dos modelos híbridos e da possibilidade de trabalhar praticamente em qualquer lado, com um portátil e internet. E com isso começaram também a mudar as prioridades de muita gente, sobretudo das gerações mais novas. Hoje fala-se muito mais de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, saúde mental, flexibilidade e qualidade de vida. E isso levantou-nos uma questão interessante. Será que o salário continua a ser o fator mais importante na escolha de trabalho? Ou será que nós começamos a valorizar mais coisas como tempo, autonomia e bem-estar? Foi precisamente a partir desta reflexão que surgiu a nossa questão de investigação. Em que medida a flexibilidade laboral influencia a valorização da remuneração na escolha de trabalho dos estudantes? E para explorar isto, decidimos falar com estudantes universitários e perceber como reagiam perante diferentes cenários profissionais. Porque no fundo todos crescemos a ouvir coisas como trabalha muito agora para teres uma vida boa depois. Mas talvez a geração atual esteja a começar a perguntar: e se eu quiser uma boa vida, também durante? E aquilo que percebemos é que esta mudança já aparece bastante na investigação sobre trabalho. Vários estudos mostram que modelos mais flexíveis, como o teletrabalho, podem estar associados a maiores níveis de satisfação e bem-estar. Muito porque permitem às pessoas gerir melhor o tempo, evitar deslocações e sentir maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ou seja, o trabalho deixa de ocupar completamente a vida da pessoa. E isso é interessante, porque mostra que quando escolhemos um emprego não estamos só a pensar em dinheiro. Estamos também a pensar no tipo de vida que aquele trabalho nos permite ter. Ao longo dos artigos que analisámos, apareciam constantemente estes trade-offs. Mais salário, mas menos tempo, mais flexibilidade, mas menos estabilidade e mais progressão, mas também mais pressão. No fundo, escolher um trabalho acaba muitas vezes por ser escolher aquilo que estamos dispostos a sacrificar. E foi precisamente para perceber melhor estas escolhas que recorremos à teoria da autodeterminação. A teoria da autodeterminação tenta perceber o que realmente motiva as pessoas. E uma das ideias mais interessantes desta teoria é que nós não somos motivados apenas por recompensas externas, como o dinheiro ou o estatuto. Existem também necessidades psicológicas básicas que influenciam muito a nossa motivação e o bem-estar. Nomeadamente a autonomia, a competência e a relação. E aqui a autonomia tornou-se particularmente importante para o nosso trabalho. Porque a autonomia, no fundo, é aquela sensação de termos algum controle sobre a nossa vida e sobre a forma como organizamos o nosso trabalho. E isso ajuda a perceber porque é que tantas pessoas valorizam a flexibilidade laboral. A teoria também distingue dois tipos de motivação. A motivação mais extrínseca, que está ligada a recompensas externas, como o salário, o reconhecimento ou então os benefícios. E a motivação mais intrínseca, que está mais relacionada com satisfação pessoal, equilíbrio e qualidade de vida. E honestamente foi muito interessante perceber como é que estas duas dimensões apareciam constantemente nas respostas dos participantes. Porque muitas decisões não pareciam ser apenas financeiras. Pareciam também emocionais ou psicológicas e até relacionadas com a forma como as pessoas imaginam a própria vida no futuro. Para explorar esta questão, apresentamos diferentes cenários hipotéticos a estudantes universitários sem experiência laboral significativa. Basicamente, em cada cenário existiam duas ofertas de trabalho diferentes. Uma normalmente oferecia mais dinheiro e benefícios, mas também mais pressão, menos flexibilidade e maior exigência. Enquanto a outra opção tinha um salário mais baixo, mas oferecia uma rotina mais equilibrada, menos stress e maior flexibilidade laboral. E depois pedíamos aos participantes que eles escolhessem uma das opções e justificassem essa decisão. E foi aí que começaram a aparecer respostas bastante interessantes. Antes de ouvirmos as respostas, faz sentido explicar rapidamente os cenários que apresentamos aos participantes. Porque a ideia não era perguntar simplesmente preferes dinheiro ou flexibilidade.
Tentámos criar situações mais realistas, onde existiam vantagens e desvantagens em ambas as opções. Ou seja, escolhas em que inevitavelmente havia algum tipo de compromisso. Num dos cenários, uma empresa multinacional oferece 2.900 euros por mês de ordenado. Além deste salário, os trabalhadores têm regalias, como seguro de saúde para eles e para a família, carro da empresa com combustível pago, telemóvel e portátil, prémio anual por objetivos e um cartão de refeição acima da média. Mas, por outro lado, saem quase sempre mais tarde do que o estipulado, recebem chamadas fora de horas, há uma pressão constante por resultados, as férias são difíceis de marcar e estão sempre ligados ao trabalho. Já a segunda opção oferecia um salário mais baixo. Ou seja, outra multinacional oferece 2.350 euros por mês para o mesmo cargo. O salário é menor, mas também apresenta boas condições como o horário fixo e saída a horas, 3 dias por semana em teletrabalho, creche infantil participada pela empresa, seguro de saúde, mais dias de férias, uma chefia calma e um ambiente estável. E foi interessante perceber que, apesar dos participantes analisarem exatamente os mesmos cenários, as interpretações acabam por ser bastante diferentes. Vamos começar por ouvir a resposta de um participante que escolheu a segunda opção, ou seja, a opção mais flexível e equilibrada. Acho que escolheria a segunda opção, porque apesar de ser menos dinheiro, continua a representar um salário bastante acima da média e com o qual é possível viver uma vida bastante confortável. Apresenta vantagens importantes como seguro de saúde e depois, principalmente, por ser uma vida menos estressante. Os dias em casa de trabalho para mim também é uma possibilidade que é bastante importante e que para mim que é fundamental. E é isso. Claro que a parte de não haver cartão de refeição, não ter carro da empresa, não ter prémios ao fim do ano, também é uma parte bastante importante e que pesa muito, mas neste momento eu diria que a segunda opção é a opção para a qual eu me inclinaria mais, pela menor carga de trabalho, menos stress, e seria essa a opção que eu escolheria. De seguida, perguntei se achava que esta escolha mudaria noutra fase da sua vida, ou se efetivamente era uma coisa considerável a longo prazo, e esta foi a resposta. Dos estudantes diriam o contrário, ou seja, diriam que neste momento se calhar escolheriam a primeira opção e depois mais tarde, quando tivessem por exemplo filhos ou algo do género, a segunda. Mas pronto, mesmo nesta fase ao ser estudante, tanto agora como depois mais tarde, eu penso que a segunda opção é a opção mais equilibrada. Porque pronto, foi como eu disse, é uma opção que, apesar de ser menos dinheiro, continua a ser um salário muito, muito acima da média, e é isso. Se calhar esses menos 500 euros para mim não compensam tanto como ter um estilo de vida equilibrado, ter tempo para fazer outras coisas, ter mais tempo fora do trabalho, menos stress. Pronto, eu continuaria a escolher as duas opções, a segunda opção em qualquer um dos casos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesta resposta foi a forma como o participante relativiza a diferença salarial. Sim, porque ele reconhece claramente que a primeira opção tem benefícios financeiros bastante apelativos, mas considera que esses benefícios não compensam a perda de qualidade de vida. Isso aparece várias vezes quando ele fala de stress, tempo livre e equilíbrio. Aqui nós conseguimos observar muito claramente aspectos da teoria da autodeterminação, especialmente a importância da autonomia e do bem-estar psicológico. Porque aquilo que parece motivá-lo mais não é maximizar rendimento, mas preservar uma rotina saudável e equilibrada. E achei particularmente interessante ele dizer que manteria essa escolha mesmo noutras fases de vida. Porque existe muito aquela ideia de que os estudantes priorizam sempre salário e progressão profissional. E que só mais tarde começam a valorizar estabilidade emocional e equilíbrio, mas neste caso parece já existir uma preocupação bastante forte com saúde mental e qualidade de vida.
Outro aspecto interessante que apareceu nas entrevistas foi a ideia de que flexibilidade não significa necessariamente falta de ambição. Sim, porque um dos participantes escolheu novamente o cenário mais flexível, mas com uma justificação bastante diferente. A mim pessoalmente enquadraria mais o cenário B, porque mesmo a diferença salarial ser alguma, tanto o combustível acaba por ser uma despesa grande durante o mês, além do salário, isso também seria uma despesa a mais, mas devido a uma vida mais organizada, a mais tempo livre, eu acho que a longo prazo seria muito mais benéfico para mim, porque iria ter tempo para a minha família e também para, no meu tempo livre e nas minhas folgas, que com um horário mais organizado, também conseguiria investir em projetos pessoais e, como eu disse, a longo prazo poderia-me trazer muito mais vantagens do que me estar a esgotar psicologicamente e emocionalmente num trabalho que me iria remunerar mais, mas iria passar o dia estressado e sempre com chamadas e sem ter uma vida muito organizada. E a certa altura sentimos que havia aqui uma ideia interessante. Será que esta escolha tinha apenas a ver com o facto de ele ainda ser estudante? Então nós decidimos perguntar se ele achava que continuaria a escolher esta opção noutra fase da vida. Sim, e foi como eu disse, esse tempo livre não significa também que a minha vida ficaria só pelo trabalho. Esse tempo livre permitiria-me investir em projetos pessoais e podia conseguir também evoluir a nível profissional, porque iria ter tempo para estudar e para abrir os meus horizontes, para experimentar outras coisas e que a longo prazo poderia até acabar por ter uma remuneração mensal maior do que apenas aquela que iria ter num trabalho que não iria ter tempo para mais nada. O que achei interessante nesta resposta foi que o participante não vê o tempo livre apenas como descanso. Exatamente. Ele associa esse tempo à possibilidade de investir em projetos pessoais, estudar e desenvolver-se noutras áreas. Ou seja, a flexibilidade aparece aqui quase como uma ferramenta de crescimento pessoal. E isso relaciona-se muito com a ideia da autonomia na teoria da autodeterminação. Porque a autonomia não significa apenas trabalhar menos. Significa também sentir que existe espaço para construir a própria vida de forma mais livre e alinhada com os próprios objetivos. E achei particularmente interessante ele falar da perspectiva de longo prazo. Porque normalmente existe a ideia de que escolher a opção com menor salário é pensar menos no futuro. Mas neste caso acontece quase o contrário. Ou seja, o participante acredita que uma vida mais equilibrada lhe dá permissão para crescer mais profissionalmente no futuro, porque teria mais tempo para aprender, experimentar coisas novas e investir noutras competências. E isso acaba por mostrar uma visão muito diferente da relação entre trabalho e sucesso profissional. Quase como se o trabalho deixasse de ser o centro absoluto da sua vida. E passasse a ser apenas uma das partes que contribuem para a realização pessoal e profissional. O que, honestamente, talvez seja uma visão bastante característica de gerações mais novas. Mas, apesar de várias respostas valorizarem equilíbrio e flexibilidade, nem todos os participantes olharam para estas escolhas da mesma forma. Houve também quem interpretasse uma maior exigência profissional como uma oportunidade de crescimento. Outro participante escolheu precisamente o cenário oposto, a opção com maior salário e maior exigência profissional. Bem, para ser sincera, eu escolhi o cenário A, porque, apesar de saber que vai exigir mais de mim, eu sinto que nesta fase da minha vida faz todo o sentido apostar numa oportunidade com maior tanto retorno financeiro como mais benefícios. E aqui vemos uma perspectiva bastante diferente, mas igualmente interessante, porque apesar de reconhecer o stress e a pressão associados ao trabalho, o participante interpreta isso como uma oportunidade de crescimento. Ou seja, a exigência não aparece necessariamente como algo negativo. Pelo contrário, aparece quase como investimento no futuro. E isso é muito interessante do ponto de vista psicológico, porque mostra uma valorização forte de progressão, de realização profissional e de construção de estabilidade futura. Ao mesmo tempo, acho importante notar que ele próprio diz que a escolha não é apenas pelo dinheiro. Exato. Ele fala também de experiência, oportunidades e objetivos a longo prazo. O que mostra que mesmo escolhas mais orientadas para a remuneração podem envolver fatores mais complexos do que simplesmente ganhar mais.
E aqui nós conseguimos novamente relacionar as respostas com a teoria da autodeterminação. Neste caso, parece existir uma motivação mais associada a objetivos externos, como progressão e estabilidade financeira, mas também uma procura de competência e realização pessoal através do crescimento profissional. Ou seja, apesar de os participantes terem escolhido opções diferentes, ambos apresentaram justificações muito coerentes e pessoais. E isso acabou por reforçar uma das principais ideias do nosso trabalho. Não existe uma definição única de bom trabalho. Porque aquilo que cada pessoa valoriza depende muito das suas prioridades, expectativas e da forma como imagina o próprio futuro. No geral, sentimos que as entrevistas mostraram uma coisa muito interessante. As escolhas profissionais são muito mais complexas do que simplesmente escolher o salário mais alto. Aspectos como autonomia, flexibilidade, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e bem-estar parecem ter um peso cada vez maior. Ao mesmo tempo, a questão financeira continua obviamente importante. Mas talvez já não seja o suficiente por si só para definir aquilo que consideramos um bom trabalho, e isso acaba por refletir mudanças maiores no próprio mundo laboral e nas expectativas das novas gerações. Através da teoria da autodeterminação, percebemos que aquilo que motiva as pessoas vai muito além das recompensas económicas. Porque no fundo trabalhar não é apenas uma forma de ganhar dinheiro. É também uma forma de organizar a própria vida. E talvez a verdadeira pergunta seja precisamente essa. Afinal, motivados por quê? Obrigada por ouvirem o nosso podcast. Motivados por quê?